Boa noite a todos, graça e a paz do Senhor. Estamos mais uma noite para adorar, para bendizer e convidar você também que venha adorar conosco. Venha adorar ao Deus que é digno de toda honra, de toda glória. Neste momento eu quero pedir ao reverendo Natanael para estar orando ao Senhor e dizer que Ele tem a primazia em nosso meio. Seja bem-vindo em nosso meio. Deus eterno, convidamos a Ti para ser o centro, pois Tu és bem-vindo e tens o primeiro lugar. A razão de estarmos aqui é obediência, Pai, e amor a Ti, fruto da Tua decisão de nos amar primeiro. Agora, Senhor, dirige cada palavra, louvor, leitura e oração, para que aqueles que nos ouvem, que tomam parte conosco nesse culto, onde chega a nossa voz, seja tocado pela palavra, pelo mover do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, fala e dá entendimento daquilo que o Senhor quer para cada um de nós nesse tempo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos adorar ao Deus de toda honra, toda glória, e dizer: Senhor formoso és. Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Senhor formoso és. Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, Senhor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa noite nós iremos estar compartilhando a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios. Nós iremos falar do capítulo 1 ao capítulo 3. E o nosso capítulo base será o capítulo 1 de 2 Coríntios, do 3 ao 14. Essa segunda epístola de Paulo aos Coríntios, escrita em algum lugar da Macedônia em sua terceira viagem missionária, Paulo estava revisitando as igrejas que fundou durante sua segunda viagem. Diz assim a palavra: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem
os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme. Porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Este é nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade proveniente de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. Espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de você no dia do Senhor. Como diz Ana Beatriz, a palavra de Deus é forte. Amém. E é forte mesmo. Podemos assim afirmar que com a mesma autoridade que Saulo perseguiu muitos cristãos, ainda na época de Saulo, essa mesma autoridade foi utilizada para investir na pregação do Evangelho, quando ele se torna Paulo, quando é mudado o nome dele. Aceitando a passar por todos os conflitos, de todas as formas, pois as comunidades cristãs nascem em meio a muitas tensões e conflitos. Falsos irmãos procuram destruir o trabalho de Paulo. A religiosidade grega popular, manipulada pelo poder econômico, enfrentou a prisão. E através da oração constante, que Paulo vive na convicção da ressurreição de Cristo, o motiva levar essa palavra em todo o tempo. Paulo não mediu esforços para que essa palavra chegasse aonde chegou. E através dessa palavra que ele e tantos outros levaram, essa palavra de consolação, essa palavra que no mundo a gente passa por tribulações, mas nós não confiamos em nós mesmos, mas sim no Senhor, sim no Deus que é capaz de ressuscitar os mortos. Então essa palavra chega até nós hoje. E nós confiamos nessa palavra, porque bem-aventurado os que não viram, mas cremos. E nós somos esses bem-aventurados. E essa palavra, ela chega como consolo. Ela nos traz consolo. Ela é tão atual que a gente passa pela tribulação, mas nós somos consolados pelo Senhor, pelo Espírito Santo Consolador. Essa experiência de encontro com Cristo faz com que Paulo esvazie de toda a sua casa interior e dá o controle ao Senhor Jesus. Está registrado em Gálatas 2:20, e eu pedi para o Rev estar lendo neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo, ele entende o propósito de Cristo, ele entende a ressurreição de Cristo, ele tem convicção, ele quando encontra o Senhor Jesus, ele se esvazia. E ele diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse falar que Cristo vive em mim, não é fácil. Não é fácil porque nós somos pecadores, nós somos muitas vezes egoístas, nós somos vaidosos. E quando
ele se esvazia e fala que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, isso perpassa por vários momentos da natureza de Paulo. E nós vamos perceber que nesses 3 capítulos, ele vai falar sobre a tribulação, ele vai falar sobre a consolação, ele vai falar um pouco desses conflitos, mas diante desses conflitos, o que essa natureza regenerada do Cristo ressurreto fez com ele? Paulo quer que todos vivam a mesma experiência que ele teve com Jesus. Ele quer que esses cristãos eles sejam transformados e que eles aprendam e que eles vivam a vida santificada. Entenda o verdadeiro propósito, que não era apenas reunir pessoas, mas era a regeneração de caráter. Era encontrar com Cristo que ele dá sentido às nossas vidas. Amém, Deus. E o empenho de Paulo, ele é apenas levar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Até aquele dia que o Senhor permitisse. E com toda a bravura, Paulo, ele inicia a sua missão. Levar a palavra de Deus a todos. Paulo e a convicção que a consolação se torna eficaz quando somos consolados pelo Espírito Santo, e esse consolo serve como ponte para chegar ao outro. Está registrado em 2 Coríntios 1, 6 e 7. E aí, Rev? Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios 1, 6 e 7. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Somos consolados e esse consolo se torna eficaz quando podemos consolar o outro. Quando pensamos no próximo, nosso irmão, e temos a capacidade de se colocar em seu lugar. Então, nós podemos perceber que esse consolo, ele é vertical, que é de Cristo para nós, do Senhor para nós, e ele é horizontal, quando ele tem um efeito em nossas vidas, e esse efeito se torna eficaz quando nós passamos para o outro esse consolo. E no momento que nós estamos vivendo, quantos de nós precisamos desse consolo? Precisamos que o Senhor esteja a falar com os nossos corações. Precisamos da palavra do Senhor todos os dias. E era essa palavra que Paulo incessantemente cria. Que ele vivia em meio a todos os conflitos, fazia ele prosseguir. Então é essa palavra que ele sempre trazia, era que confortava. E ele cria nesse Cristo ressurreto. Ele cria que essa palavra era verdadeira. E por isso ele continuava a sua missão. O que vale é a nova criatura. E essa foi a missão de Paulo. Era trazer essa nova aliança. Era trazer esse Cristo ressurreto para a vida de todos. Paulo, através da palavra de Cristo, parte para construir uma nova base de relacionamento entre a comunidade e Cristo, independente de raça, religião, classe ou sexo. Gálatas 3, 28. Diz assim a palavra do Senhor, 3, 28, palavra do Senhor. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois
um em Cristo Jesus. Então é independente. É independente de religião, de raça, de classe ou sexo. É um momento em que Cristo une. E não existe o melhor, o pior, o mais ou menos. Porque em Cristo é estabelecido uma unidade. E essa unidade, Paulo ele quer levar para a comunidade. E ele tenta em todo o tempo advertir. E ele ensina: ama o teu próximo como a ti mesmo. E isso em vida, isso nas atitudes. Ele esvazia do seu próprio eu para perdoar. Muitos daqueles que queriam atrapalhar, queriam destruir o seu ministério. Mas havia nele também uma resiliência, um entendimento de liderança e que ele estava acima de todas as coisas pequenas. Mas Jesus era o ponto central. Essa palavra era tão vivificada na vida de Paulo que as coisas pequenas e que poderiam também ser grandes, porque ele em si entristecia e ele falou muitas vezes que estava com o coração entristecido pelo que as pessoas faziam com ele. Mas ele procurava no Senhor esvaziar de todo o seu ego, vaidade, e escolher o caminho do perdão. Paulo, através da palavra de Cristo, quando ele começa a querer construir nessa comunidade, esse valor de Cristo, de unidade, ele começa a advertir a comunidade de Corinto sobre o legalismo da lei. E chega um momento em que eles começam a pedir cartas de recomendação e eles cobram, né, que tinha que ter uma legalidade para quem fosse falar. E Paulo expressa muito bem essa nova aliança em 2 Coríntios 3, 1-4. 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, 1-4. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Amém, Jesus. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Glória a Deus. Então, Paulo ele começa a falar dessa nova aliança. As tábuas que foram feitas para estar colocando leis para as pessoas, esse véu se rasgou. E agora Paulo começa a ensinar a respeito da nova aliança com Cristo. E para que carta maior do que a própria vida das pessoas que tinham aceitado a Cristo? Para que exemplo maior? Aquelas pessoas que se rendiam a Cristo e procuravam viver esse mistério glorioso, que é o aceitar Jesus. Então Paulo ele começa a ensinar que os velhos padrões, eles já não cabem mais na nova aliança. E nós precisamos viver em novidade de vida. E ele nos chama, hoje ainda, essa palavra nos chama a viver em novidade de vida. A viver nessa nova aliança. Essa nova aliança que é Cristo Jesus. Nós somos convidados a viver o Evangelho de Cristo. Sim, Deus. Em tempo e em fora de tempo. Até o dia que o Senhor permitir. E que essa também seja a nossa alegria. Levar essa palavra. Que seja o nosso desejo maior levar essa palavra.
Paulo escrevia cartas. E hoje nós falamos através das redes. Mas Deus, em todo momento, Ele não deixa o povo sem ser alimentado. Isso é tremendo. Cuidado, zelo do Senhor. O Senhor tem cuidado do seu povo. O Senhor tem ministrado os corações. Passamos tempo de tribulações, sim, mas o Senhor Jesus, Ele é o nosso consolo. Amém, Deus. O Senhor Jesus é a nossa esperança. Aleluia. E nós cremos, esse novo normal que nós chamamos, ele é transitório. Vai passar. Nós cremos que Cristo é o Senhor que nos dá a esperança da manhã. E na tribulação hoje, esse mesmo Deus, esse Espírito Santo Consolador, ele nos dá a convicção que pelo Senhor nós seremos consolados. E essa consolação, quando nós recebemos, é tremendo. Porque nós conseguimos passar adiante. E eu acho interessante a liderança de Paulo, que quando aquelas pessoas que o perseguiam ali em Corinto, os irmãos trataram de corrigir as pessoas que procuravam destruir o ministério de Paulo. E Paulo, ele tem uma atitude que só o Espírito Santo para estar direcionando, porque de nós mesmos, homens, pecadores, vaidosos, egos lá em cima, a gente não tem condições. E eu acho maravilhoso quando Paulo ele diz assim, o apóstolo Paulo recomenda a reanimação na igreja do arrependido. O irmão que pecou ou cometeu ofensa deve ser confrontado pela igreja para que não seja consumido por excessiva tristeza. Então, ele que estava triste com o que estava fazendo com ele olha para esse outro ou outros e fala assim, perdoe. Para que ele não seja consumido em excessiva tristeza, traga ele para o rebanho. Ajuda. Cuida. Essa consolação ela é eficaz quando a consolação é vertical, de Cristo para nós, e quando nós passamos para o outro, horizontal. Então, me chamou a atenção quando eu li essa consolação eficaz. Nós somos eficazes quando nós conseguimos fazer algo para alguém. Esse consolo é eficaz quando produz em mim algo que apenas o Espírito Santo pode fazer, ao ponto que eu possa transbordar e chegar na vida do meu irmão, à vida do próximo. Glória a Deus. E Deus, Ele tem nos dado experiências nesses dias que em meio à tribulação nós temos consolo e temos paz em meio à guerra. Amém, Jesus. Paulo apela para o amor e a obediência para que os irmãos recebam o arrependido. Isso é inteligência emocional. Mas, em primeiro lugar, é uma experiência de intimidade com Deus que faz a gente pensar no que ele falou lá, quando eu li, quando a palavra foi lida. Esvazio, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós só podemos ter essa atitude de engolir o nosso próprio eu, de mortificar o nosso eu com atitudes, com palavras, quando o Senhor Jesus, Ele tem a primazia das nossas vidas. Quando o Espírito Santo, Ele tem um acesso tão grande em nossas vidas, ao ponto de não nos incomodarmos no orgulho, ao ponto de não nos incomodarmos em pedir perdão, em começar por baixo.
Foi isso que Paulo ensinou. E isso é válido, isso tem um valor muito grande. A construção de relacionamentos discipuladores passa pela maturidade cristã manifesta pela obediência a Cristo e ao seu amor. Vou ler novamente. A construção de relacionamentos discipuladores passa pela maturidade cristã, manifesta pela obediência a Cristo e seu amor. E essa maturidade cristã, ela faz a diferença. Porque se nós quisermos fazer discípulos, nós precisamos ter um padrão, ter um modelo de discípulo. E o nosso modelo de discípulo é Cristo. Amém, Deus. E Paulo, ele com toda a autoridade que tinha, e ele falava assim, sejam meus imitadores, imite a mim, porque eu imito a Cristo. Glória a Deus. E ter essa propriedade, ter essa autoridade para dizer, imite a mim, que eu imito a Cristo, é porque as atitudes de Paulo verdadeiramente eram guiadas por algo divino, por algo sobrenatural. Glória a Deus. Por algo inexplicável. Amém, Jesus. E hoje nós passamos o que estamos passando nessa quarentena e é o Espírito do Senhor que tem nos consolado até aqui. É o Espírito de Deus, do Deus vivo, que tem nos consolado até aqui, que tem nos ensinado. É, Deus. Mesmo em nossas casas, sem ir a um templo, mas a palavra de Deus é falada de todos os lugares. Amém, Jesus. É uma palavra que muitas vezes traz exortação, traz consolo. É uma palavra que nos traz a cada dia a esperança, que a nossa esperança está no Senhor. E que possamos crescer, que possamos a cada dia estar dispostos a diminuir o meu eu, as minhas vaidades. Que eu possa dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que não seja apenas de palavras, que seja atitudes. E eu achei tão interessante, estávamos assistindo o jornal e John Bowlby foi e falou umas palavras muito bonitas sobre se não tiver o que falar, é melhor ficar calado. E Ana Beatriz falou assim, que palavra bonita, mas é muito bonita as palavras, mas não basta falar, tem que viver. E fazer. Aí ela está repetindo aqui, viver e fazer. E é isso que nós somos convidados a ser imitador de Paulo, assim como Paulo era de Cristo. Porque Paulo ele não só falava, mas ele também vivia, mas ele também fazia. Glória a Deus. E é inspiração para nós, é inspiração para a minha vida. E que possamos sempre que lermos, pedir ao Espírito Santo, nos dê entendimento. É, Deus. Ao ponto que essa palavra gere em nós diferença. Gera em nós um amor ao próximo, um amor ao outro, de tal forma que venha estar exalando o perfume, o bom perfume de Cristo. E a gente pergunta para nós hoje, o que essa palavra traz como lição para guardarmos em nossos corações, ao ponto de transbordar. As tribulações sempre foram presentes, mas a oração e a convicção do Cristo ressurreto precisa vivificar em nossos corações e que possamos lembrar que o nosso Redentor vive. Precisamos lembrar que o nosso Redentor vive. Nós não estamos soltos. Não se desespere. Há um Deus que cuida, que contempla a tua história, que contempla a tua vida, que Ele não perde o fio da meada.
E se passamos por tribulações, pode ter certeza que vem o consolo. Amém. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Às vezes esse choro passa de uma noite, passa de uma semana, passa de um mês, mas é finito. A alegria do Senhor virá. Porque há tempo para todas as coisas. Verdade. A tribulação não permanecerá. Mas tenha certeza que enquanto estivermos na tribulação, nosso consolo é o Senhor. Busquemos esse consolo. Que possamos estar falando, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Claro. Oséias 6:3. Em cada momento, em todos os momentos. E que possamos olhar para o lado e ver que o outro que está ao nosso redor também precisa desse consolo. Ele só será eficaz quando transbordar. Glória a Deus. Ao ponto de chegar no outro. E um segundo entendimento, o perdão é o meio pelo qual as feridas são tratadas. Amém, Jesus. Se quisermos maturidade, precisamos deixar que o Espírito Santo nos limpe, nos exazie, para que possamos viver uma vida cristã saudável. Se não houver perdão, as feridas continuam abertas. Se não houver diminuir o ego, que o Senhor cresça e que eu diminua, não haverá cura e restauração. E é quando o Espírito Santo não tem a primazia. Porque esse perdoar, esse viver uma vida saudável, primeiro precisa mortificar. Mortificar o ego, mortificar o meu orgulho, mortificar o meu eu. Não é tarefa fácil. Mas eu, como seguidora de Cristo, como uma pessoa que carrega o Espírito Santo, que transporta, eu preciso exalar esse bom perfume ao outro. E ele só vai ser exalado quando o outro começar a sentir. Aleluia, Deus. E o que é mais importante? O meu ego? As minhas vaidades? A sua vaidade? O seu orgulho? Ou Cristo? Ou o amor para com o outro? Porque se nós amamos a Deus, esse amor vai ser refletido no outro. Não é tarefa fácil. Mas quando o Espírito Santo ele tem a primazia de nossas vidas, não é por nós, porque é sobrenatural. Amém. É o Espírito Santo que nos conduz. E, por último, somos levados a refletir sobre um modelo de liderança discipuladora e, ao mesmo tempo, terapêutica. O mais importante não é o nosso eu, mas abrindo mão do nosso ego, das nossas vaidades, para que a vontade de Cristo domine o nosso coração e as nossas práticas. E tudo isso é por um único propósito. É que possamos ser vasos de bênção. Amém, Deus. É que possamos ser vasos de honra. É que possamos dizer, imite a mim, porque eu sou imitadora de Cristo. Nada por mim, porque de mim mesmo eu não tenho condições. Mas sim pelo Espírito que habita em mim. Conhecerão a Jesus, conhecerão o próprio Deus através da vida que eu passo. E se esse Espírito me conduz, se esse Espírito me leva a ter uma vida de santidade e ele dominar os meus atos de tal forma que isso venha gerar vida na nossa própria vida
nós temos e podemos ter a convicção que não foi de nós, mas foi por nós. Que Jesus Cristo, Ele deu a sua própria vida. E por isso nós podemos sim crer. E nós podemos resistir, porque nós sabemos que não estamos só. Eu quero orar por você. Não sei como você está aí do outro lado, mas eu creio que nesses dias o que mais nós precisamos é a presença do Senhor, é o consolo, é o abrigo, é saber que Ele está bem próximo nos momentos mais difíceis. Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós cremos que tu és Deus. Jesus, nós cremos que tu ressuscitou dentre os mortos. Deus, nós cremos na nova aliança em teu nome. Nós cremos, ó Pai, no teu sangue que limpa, que purifica. Espírito Santo Consolador, nós cremos que tu estás conosco em todo o tempo. Espírito de Deus, vem ao nosso encontro, nos dá consolo ao que está aflito neste momento. Dá, Senhor, em nome de Jesus, água viva, aquele que está sentindo, Senhor, que a raiz está seca. Pai, em nome de Jesus, vem alimentar aqueles que precisam, Senhor, do pão material e do pão espiritual. E nós, como igreja, possamos ser canal de bênção para levar ao outro. Deus, em nome de Jesus, eu coloco cada um que está ouvindo neste momento esta palavra. Que possamos, ó Deus, na tua palavra crescer na graça, no conhecimento, Deus, na tua vida, para as nossas vidas. E possamos vivê-la, Senhor, de tal forma que possamos exalar o bom perfume, o glorioso perfume de Cristo. Nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, Pai. Dá consolo. Deus, em nome de Jesus, nesta hora, vai ao encontro, Senhor, dos profissionais de saúde, de toda a equipe. Deus, em nome de Jesus, dá sabedoria, Senhor. Traz cura aos que estão internados, Senhor. Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia dos nossos governadores. Deus, tenha misericórdia, Senhor, do líder desse país. Deus, em nome de Jesus, dá sabedoria, dá entendimento. Em nome de Jesus, faça, Deus, a tua vontade, faça o teu querer, cumpra o teu querer em nossas vidas. Nos guarde. Deus, nos use, Pai, como carvalho de justiça. Que possamos, ó Deus, olhar o nosso próximo e amar. Em nome de Jesus, Senhor, queremos te pedir, venha com teu olhar de misericórdia sobre nós, sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre as pessoas que estão sofrendo neste momento. Deus, em nome de Jesus, visita toda a corrupção que mata, que tira vidas, que tira aparelhos de pessoas que poderiam estar sobrevivendo. E essa não é a tua vontade, mas é a corrupção humana. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, em nome de Jesus, venha com teu olhar de misericórdia para todos nós. E guarda o teu povo, Senhor. Nos alimenta a cada dia. Nos dá força a cada dia para rompermos em fé, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos e nós te agradecemos, porque cremos que tu és Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Continue na paz do Senhor e que o Espírito Santo de Deus continue a consolar cada coração. Amém. Cremos, vai passar. Amém. Vai passar. Glória E a nós Deus. celebraremos juntos. Amém. Para a glória do Senhor. Amém. Amém.